Oi, eu sou a Virgínia Madureira, nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer com a low carb. Nesse vídeo eu vou falar o que é a low carb e como iniciar essa estratégia. E também vou te explicar por que a low carb é indicada no processo de emagrecimento. Eu recebo muitas dúvidas sobre quais alimentos podem ou não podem ser consumidos, sobre qual a forma certa de se fazer a low carb. E se você não sabe seguir essa estratégia ou tem alguma dúvida sobre esse assunto, então assista esse vídeo até o final que você vai conseguir identificar e descobrir como iniciar a low carb, certo? Mas antes, aproveita, se inscreva aqui no canal, curte o vídeo, deixe o seu joinha e compartilha com quem você acredita que precise deste conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O que é low carb? Low carb é hoje o padrão alimentar mais estudado no mundo científico e são estudos da mais alta evidência. Então low carb não é uma dieta da moda como alguns dizem por aí. Low carb é um programa alimentar baseado em ciência, que consiste na redução, ou seja, na diminuição do consumo de carboidratos, especialmente os carboidratos industrializados ultraprocessados, na nossa alimentação do dia a dia. Na prática, isso quer dizer que alimentos ricos em açúcar e em amido, ou seja, farinhas, eles devem ser reduzidos ao extremo, como por exemplo as bolachas, biscoitos, tortas, salgadinhos e por aí vai. E a base da alimentação serão as proteínas, como carne, ovos, peixes e também vegetais de pouco amido, como os folhosos, a berinjela, o chuchu, a abobrinha. Na verdade, é o que nós chamamos de comida de verdade. Ou seja, a base alimentar é aquilo que a gente compra em um açougue, na peixaria e na feira, que são esses alimentos que eu falei. Isso é a base, é o que a gente vai consumir em maior quantidade. Mas é claro que você poderá comer também outros alimentos, como frutas, queijos, castanhas, gorduras boas, utilizar as farinhas de castanhas para preparar algumas receitinhas, E também alguns alimentos industrializados de boa qualidade. A questão é saber equilibrar as quantidades. Porque dentro desta estratégia existe uma quantidade total diária de carboidratos que nós podemos consumir, E isso varia de 100 a 130 gramas de carboidrato ao dia. Mas é importante que este carboidrato venha da comida de verdade, como eu falei. Então, dá para a gente inserir vários alimentos que contenham quantidades razoáveis aí de carboidrato, como por exemplo a banana, a manga, a batata, a mandioca, dependendo do contexto da sua alimentação no dia. O que ocorre é que muitas pessoas confundem a low carb com a very low carb ou cetogênica, que é uma versão bem mais restrita da low carb. Porém, ela é mais utilizada para tratamentos de doenças, como a epilepsia, diabetes, Alzheimer. Na cetogênica, são permitidos no máximo 50 gramas de carboidrato. Aí sim, nela não entram alimentos como a banana, a mandioca ou a batata. Mas se o seu objetivo não é tratar doença, é apenas emagrecer, não precisa ser tão restrito assim, entende? Bom, agora que eu falei o que é low carb, eu vou te explicar por que ela é a melhor estratégia para o emagrecimento. Primeiro, eu vou te explicar o que acontece quando a gente ingere carboidrato. Bom, todo carboidrato, depois dele ser digerido, ele é transformado em glicose. É glicose que o nosso corpo absorve. E glicose é, na verdade, um tipo de açúcar, E não importa de onde veio esse carboidrato, se veio de um pãozinho francês ou de uma bolachinha fit, o nosso corpo vai transformar tudo em açúcar, ou seja, em glicose. E a glicose, quando ela chega lá no nosso sangue, ela vai estimular a secreção de um hormônio chamado insulina. A insulina, ela tem
3 importantes papéis relacionados ao emagrecimento. O primeiro é, ela retira a glicose do sangue e coloca essa glicose dentro das células. O segundo, bom, assim que a insulina ela é liberada, ela inibe imediatamente a queima de gordura no nosso tecido adiposo. Ela bloqueia o emagrecimento. E terceiro, a insulina ela converte o excesso de carboidrato, ou melhor, de glicose, que você consumiu em gordura e armazena no tecido adiposo como triglicérides. Ou seja, além da insulina bloquear o emagrecimento, ela ajuda a engordar por acumular o excesso de carboidrato lá no tecido adiposo. Então, quando reduzimos a ingestão de carboidratos, os níveis de insulina no sangue também diminuem. E como é a insulina que segura a gordura lá dentro do tecido adiposo, evitar os carboidratos faz com que a gordura acumulada fique mais disponível para ser utilizada pelo nosso corpo como fonte de energia. Por isso, um baixo consumo de carboidrato associado com uma boa ingestão de proteínas tem como efeito a queima do tecido adiposo e, consequentemente, o emagrecimento. Porque a partir do momento em que não há estímulo para a liberação de insulina, isso permite que o corpo utilize como fonte de energia que ele precisa para sobreviver a gordura. A low carb também é bastante eficiente para emagrecer, porque com ela o metabolismo ele passa a funcionar melhor, com o aumento, sabe, do consumo de proteínas e de gorduras boas na nossa alimentação do dia a dia. Dessa forma, ajudando a reduzir também a inflamação do organismo e também a combater a retenção de líquidos. Além disso, a low carb ela promove uma maior saciedade, porque o aumento no consumo de proteínas afasta a nossa fome por mais tempo e com isso favorece a perda de peso. Também por ser uma dieta que dá mais saciedade, a tendência é que a pessoa acabe diminuindo o consumo de alimentos de forma espontânea e natural, por se sentir mais satisfeita ao longo do dia. Como eu sempre digo, para emagrecer não é preciso comer pouco, é preciso comer certo. O que acontece na maioria das outras dietas, ou seja, das dietas restritivas, é exatamente a fome. Porque apesar de poder comer de tudo um pouco, o que se come é realmente pouco. E ninguém consegue fazer dieta por muito tempo passando fome. Por isso, logo, as pessoas desistem e abandonam a dieta, né, vivendo constantemente no famoso efeito sanfona. Por isso a low carb ela tem ganhado cada vez mais adeptos, porque fome é uma palavra que não faz parte dessa estratégia. Então, se você quer realmente seguir esse estilo de alimentação, mas não sabe por onde começar, eu vou te dar algumas dicas aqui. Para iniciar a low carb, deve-se começar primeiro retirando os alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e em amido, como as bolachas, os biscoitos, os salgadinhos, as massas industrializadas e doces em geral, né? Tudo que contém açúcar. Depois de algumas semanas, reduza também os pães, os bolos, o arroz, porque uma dieta ocidental padrão, ela tem cerca de 250 a 300 gramas de carboidrato ao dia. Por esse motivo, a low carb ela deve ser feita de forma gradativa, para que o organismo se acostume e não apareçam muitos efeitos colaterais. Então, é muito importante que ao seguir um estilo de alimentação, você também perceba os sinais de fome e saciedade, que o seu corpo dá e aprenda a respeitar, comendo apenas quando tem fome e parando de comer assim que perceber que já está satisfeita, certo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.